Bem, meus irmãos, vamos fechar os olhos um minutinho. Vamos rezar ao Espírito Santo, para que a noite que nós vamos passar, e já estamos aqui desde as 19h30, não seja apenas bonita, não seja apenas emotiva, mas que possa realmente transformar a nossa vida, pelo poder e pela unção que vem de Deus. O melhor de Deus é o Espírito Santo, e é Ele que nós queremos pedir, que Ele possa queimar de dentro de nós todo empecilho, toda amarra, toda contaminação que nos afasta do alvo que é o coração de Deus. Espírito Santo, dom de Deus, dê ao coração de cada um de nós a gratidão por estarmos vivos. Dá, Senhor, ao coração de cada um de nós a alegria por termos nascido. Sou filho, logo existo. Eu quero honrar os meus pais, honrar a minha vida, honrar a minha história. Mas para que o meu coração se abra a esta mensagem, eu necessito que o Espírito me toque e me prepare para dar e receber, porque eu vou ser canal da graça de Deus para os outros, e eu necessito que os outros sejam também canais de Deus para mim. A uma só voz nós rezamos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Divino Espírito Santo, você vai perguntar para quem está do seu lado assim: deixa eu explicar tudo. Qual mês você nasceu? A pessoa vai responder: eu nasci em tal mês. Aí você diga: Deus seja louvado pelo mês que você nasceu, certo? Que mês que você nasceu? Tal mês. Deus seja louvado pelo mês que você nasceu. Pode perguntar. O que nós vamos fazer esta noite, o tema que eu coloquei: 12 meses, personalidades e celebrações. É aquilo que envolve a minha vida, aquilo que envolve a vida de fé. Gente, levante a mão. Quem aqui é feliz por existir? Viver não é fácil, mas é maravilhoso. A vida é extraordinariamente maravilhosa. A vida é um escândalo. Eles falam: se a concepção é uma risada, a vida tem que ser uma gargalhada. Quer dizer, não é para você viver no mundo da lua, mas é para estar feliz. Eu estou vivo, eu posso lutar, eu posso fazer as coisas diferentes. Se eu estraguei ontem, eu posso ser diferente no agora, para que eu tenha um futuro renovado. Gente, não importa o que aconteceu com você, não importa a sua história até aqui, você pode contar para si mesmo uma outra versão. Existem em todos nós, no meu coração e no teu, duas versões, duas histórias.
uma história positiva, uma história não positiva, uma história alegre e uma história não alegre, uma história de sucesso e uma história de não sucesso. São dois livros. Eu conto aquele que eu escolho, e eu escolho contar para mim a história que eu sou. O Christian é aquele que o Christian acredita ser de verdade. Eu não sou nada mais e nada menos do que a realização de um sonho de Deus e de uma crença minha. Aquilo que eu olho no espelho, aquele que eu vejo no espelho, aquele que eu acredito que sou, eu vou me tornando. Aí você tem que escolher qual a história que você conta para você mesmo. Há pessoas que olham no espelho e contam uma história mais ou menos assim: a minha vida nunca foi fácil, para mim é tudo difícil, para mim as coisas não dão certo, eu sei que eu não vou ser feliz no amor, eu não tenho muita inteligência, eu não sou uma pessoa alegre, etc, etc, etc. E esta história que você conta para você, ela vai se realizar, ela vai acontecer. Mas se você escolhe contar uma outra história, essa história ela vai sendo assimilada pelo seu subconsciente. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa vitoriosa, as coisas vão dar certo para mim, os meus sonhos vão se realizar, Deus está comigo, nele eu sou mais do que vencedor. E isto vai mexer também com neurônios, vai mexer com o seu interior, e essas coisas vão acontecer. Não interessa o seu passado, interessa qual a história que você conta para você mesmo. Não interessa a história que você conta para os outros. Muitas vezes a história que nós contamos para o outro não é a história real, é a história que nós queríamos ter. Mas quando você conta para você mesmo a melhor versão da sua história, você se torna uma pessoa extraordinária. Guarde isso que eu vou partilhar com você e pense isso, rumine isso, aplique isso na sua vida. Nada que nos acontece e que já nos aconteceu, nada que já te aconteceu é bom ou ruim. Todo acontecimento ele é neutro. Nós é que com a nossa vivência, com os nossos valores, com as nossas crenças, nós cobrimos o acontecimento como positivo ou como negativo. Aquilo que para certas pessoas as destruíram, para outras pessoas as fortaleceram. A tal crise que nós, graças a Deus, estamos começando a dar uma respirada, quebrou muita gente. Mas eu conversei com empresários, que eu trabalho também nessa área, com palestras, treinamentos. Muitos me falaram: padre, ô crise bendita, eu dobrei a minha fortuna. Tudo é questão de olhar. Há aquele ditado: enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Quer dizer, na nossa vida você vai contar qual história? Dizem que 2 empregados de destaque numa empresa de sapato de Nova Serrana foram mandados para a África, porque eles querem começar a expandir, vão mandar para fora do país também. Um foi para o norte, outro foi para o sul. Hora que o do norte desceu lá no aeroporto, ele olhou todo mundo descalço. Ele falou: nó, aqui não vai vender nada. Todo mundo com esse dedão no chão, eles não calçam sapato aqui. Ele liga para o Brasil e diz: olha, para a produção, vamos ficar só no Brasil. Aqui todo mundo está descalço, ninguém aqui calça sapato. O cara: para a máquina. Passado pouco tempo, liga o segundo, triplica a produção, manda fazer números menores, maiores, faz cores e triplica, que nós vamos ficar ricos. Pessoal daí calça sapato? Não, ninguém calça sapato ainda. Positivo ou negativo? Nem positivo nem negativo. O primeiro teve uma visão negativa, o segundo teve uma visão. Para o primeiro, positivo ou negativo? Para o segundo, note que nada é positivo ou negativo, é você que com a sua visão, eu estou te convidando
a virar hoje a página da sua vida e olhar para você de maneira positiva, acreditar em você, gostar de você, estar feliz por você estar vivo. Eu não estou falando que nós não temos problemas, e temos problemas, e tem gente que está passando por problemas graves, difíceis, mas se você não desistir, você vence. Todas as suas respostas estão dentro de você. Se você se conectar mais consigo mesmo, se você parar um pouco, largar um pouco o celular, desligar a televisão, e no silêncio orante, no silêncio que fala, você se encontrar com a sua melhor parte, com a sua melhor versão, com o melhor que há dentro de você, a sua vida, ela muda extraordinariamente num clique. Você já escutou a palavra eureka? O que é eureka? É uma ideia. Tomara que esta missa de hoje seja um clique na sua cabeça, para você saber que o que determina a sua alegria ou tristeza não é o que está fora de você. O que determina o seu fracasso ou derrota é aquilo que está dentro de você. Preste atenção na frase. Se alguém olha para o espelho e diz, eu consigo, ou eu não consigo, nos dois casos a pessoa está certa. Se você diz, eu não consigo, ou se você diz, eu consigo, você está certo. Qual dos dois você anda dizendo para você mesmo? Qual dos dois você acredita de você mesmo? Claro, meus irmãos, que nós não vamos aqui traçar como eles mexem aí com numerologia, não. Foi feita uma pesquisa e chegaram à conclusão de que as pessoas que nascem num determinado mês, elas têm características muito semelhantes. Distribuíram muitos questionários e a pesquisa acertou mais de 92% nos biotipos. Quer dizer que muito daqui vai falar de nós. Então, antes de fazermos as nossas orações, eu quero falar um pouquinho sobre os traços de personalidade que cada mês nos confere, uns mais, outros menos. E o que esse mês que você nasceu, a igreja celebra. O seu mês é um mês especial para a igreja. Há celebrações grandes em cada mês do ano, e isso influi a sua vida espiritual. Então é para você lembrar que se você nasceu em determinado mês, é bom você ter uma devoção daquele mês. É bom você rezar para aquilo que a igreja celebra aquele mês, porque aquele mês é você. Queira ou não, até o último dia da sua vida, o mês que você nasceu, ele soa diferente. Não é? Quando fala, quem nasceu em tal mês? A gente gosta do nome. Então vamos lá. Eu vou me pegar a folha aqui para a gente rezar sem correria, né? Janeiro. As pessoas que nascem em janeiro têm uma forte ética de trabalho e opiniões. Não tem medo de expressar as suas opiniões. São pessoas que falam. São pessoas com personalidades fortes e marcantes. Gostam de estarem sempre na liderança e são muito teimosas. Não gostam de receber ordens, pois gostam de mandar. Levante a mão quem nasceu em janeiro. Isso. O que a igreja celebra em janeiro? O janeiro é dedicado ao Santíssimo Nome de Jesus. Quem nasce em janeiro tem que invocar mais o nome de Jesus. Por quê? Porque 8 dias depois do Natal, São José e Maria colocaram o nome da criança como o anjo tinha falado. E o nome da criança será Jesus, não é? Então, janeiro, a igreja dedica as pessoas que nascerem em janeiro ao nome santo do Senhor. Quem nasceu em fevereiro? Pessoas que nascem em fevereiro são geralmente criativas e gostam de trabalhar em projetos difíceis e longos, porque elas se superam a cada dia. Elas gostam de conversar estimulantes
e gostam muito de viajar, de passear. São amigos leais e parceiros honestos. Costumam ser pessoas muito honestas e justas, não gostam de injustiça. Estão sempre preparados para novos projetos, mas também possuem aquele lado de sonhador e apaixonado. Fevereiro, a igreja celebra a Sagrada Família de Nazaré. Então você que nasceu em fevereiro, você tem que ter um amor muito maior pela sua família e ter a Sagrada Família como sua protetora. É o mês de fevereiro dedicado à Sagrada Família. Quem nasceu em março? Pessoas que nasceram em março são criativas e imaginativas, mas tendem a ser mais introspectivas do que quem nasceu em fevereiro. Quem nasceu em fevereiro é mais extrovertido. Quem nasceu em março, a pessoa é um pouco mais quieta. São pessoas amigas, gentis, preferem lugares silenciosos e adoram o aconchego do lar. Quando namoram, preferem muito mais ver um filme com edredom e pipoca do que ficar no meio daquele povão no cinema. Possuem uma mente criativa, costumam ser reservadas e não gostam de falar para todo mundo da sua vida privada. Quem nasceu em março é um mês que a igreja dedica a São José. Então quem nasceu em março tenha muita fé e São José. São José, patrono de toda a igreja, é o pai adotivo de Jesus, é um homem justo. A palavra José, Yusuf, é quem nasceu para crescer. Então quem nasceu no mês de março tem uma sede de crescer, de evoluir, de dar certo na vida, né? Quem nasceu em abril? Estas pessoas gostam de atenção. Se você quiser contrariar alguém que nasceu em abril, finja que não a viu e não a cumprimente. É briga na certa. Pessoas que nasceram em abril não gostam muito de receber ordens, mas amam novas aventuras. Pessoas que nasceram nesse mês, olha aqui, ó, preferem fazer tudo do jeito delas. A frase que ela mais fala: pode achar que eu faço do meu jeito. Elas estão em paz com elas mesmas. Tendem a agir primeiro e pensar depois. Por isso falam que não devem. Pessoas que nascem em abril são viciadas em adrenalina. Vivem o agora e tiram do presente toda a bênção que o presente tem. Bonito. Pessoas que nasceram em abril, a igreja dedica este mês à Santíssima Eucaristia e ao Divino Espírito Santo. Então quem nasceu em abril tem que ser verdadeiros adoradores eucarísticos e rezar sempre ao Espírito. Se todos nós rezamos, quem nasceu nesse mês ainda mais. Você tem uma afinidade com o mês ali, né? Maio. Pessoas que nascem em maio são um pouco inconstantes, temperamentais, indecisas. Muitas vezes querem hoje algo diferente do que quiseram ontem. São pessoas ativas e sociais que se aborrecem facilmente. Elas ficam magoadas. Elas precisam constantemente de coisas novas para entretê-las. Odeiam rotina e mesmice. Adoram se comunicar, gostam de conversar. Não gostam muito de ficar sozinhas. Por isso estão sempre procurando programas divertidos e sair com os amigos. Quer ver uma pessoa de maio chateada? É passar o final de semana sem fazer nada. A igreja dedica o mês de maio a Nossa Senhora.
a Maria Santíssima, é um mês das mães. Então quem nasceu no mês de maio deve ter uma devoção profunda a Nossa Senhora, rezar, meditar as suas palavras. Junho, estas pessoas que levantaram as mãos são sensíveis e cuidadosas com os outros. São pessoas que preocupam com os outros. São aquelas que tentam salvar o mundo dos males que a humanidade às vezes exibe. Ficam frustradas facilmente pelo fato de não poderem se expressar claramente por palavras, pois elas não sabem falar o que estão sentindo. São pessoas gentis, algumas são tímidas e costumam ser muito organizadas e compreensivas. Tudo em sua vida precisa ser muito bem planejado, e seus sentimentos são um mistério. O olhar de quem nasceu em junho é um mistério. Entre parênteses, é um olhar apaixonante. O junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Então quem nasceu em junho tem essa devoção ao Sagrado Coração. Coloque a sua vida, o seu nome no coração de Jesus. Tem na sua carteira o Sagrado Coração. Julho, tá, a hora que o padre olha, eles levantam a mão. Julho. Pessoas que nasceram em julho parecem muito com as que nasceram em junho, mas tendem a ser mais alegres, extrovertidas e espontâneas. Elas vivem para aventuras e dedicam-se às suas comunidades. Quem nasceu em julho gosta de grupo, gosta de ter grupo para frequentar. Elas têm altos níveis de energia e atraem as pessoas facilmente. Ninguém que nasceu em julho entrará numa festa sem ser percebido. Mas quando estão sofrendo, eles escondem e não querem contar. E quem tem amigo que nasceu em julho, segura, são muito fiéis e para a vida toda. Julho, a igreja dedica o mês ao preciosíssimo sangue de Cristo. Então quem nasceu em julho, a devoção da Santa Cruz, a devoção do Santo Lenho, ser uma pessoa forte nos problemas, como Maria, permanecer de pé perante a cruz. Agosto, ó, muita gente. Quem nasce em agosto é um líder nato, é mandão. Não concordo, não concordo. E gosta de dar opinião, mas tem um coração excepcionalmente grande, possui uma carreira notável e são realmente muito bons naquilo que fazem. São perfeccionistas. Podem ser frios quando querem, calculistas, e não gostam de falar muito dos seus sentimentos. Geralmente quem nasceu em agosto pode ser chamado de um crianção, porque vive sorrindo. Agosto é um mês dedicado às vocações. Então quem nasceu em agosto tem que sempre perguntar se ele está trabalhando ou se ele está realizando a sua vocação. Quem nasceu em agosto gosta de fazer o que gosta, e se ele está numa outra área, ele é muito feliz. Então é para você rezar: oh, meu Deus, dá-me a graça de realizar a minha vocação, sendo de pai, um trabalhador, padre, seja qual for. Quem nasceu em setembro? Setembro. Se quem nasceu em agosto é perfeccionista, quem nasceu em setembro é quem nasceu em agosto vezes 10. Extremamente perfeccionistas, cultivam alta expectativa sobre os outros e muitas vezes sofrem desilusões
quando deparam com fracasso. São pessoas teimosas e tendem a guardar rancor. Seu maior erro é valorizar mais os outros do que a si mesmo. Mas são pessoas extremamente humildes, prontas para ajudar o próximo e muito inteligentes. Bateu aí? Setembro é o mês da Bíblia. Então quem nasceu em setembro precisa ter uma afinidade maior com a palavra de Deus. É um mês que a igreja dedica à Sagrada Escritura. Outubro. Pessoas que nasceram neste mês amam a mudança. O que é apropriado para um mês em que as folhas das árvores começam a mudar de cor. Não lidam bem com confrontos, não gostam de briga, nem discussão. Preferem ser engraçadas do que sérias. Não têm que fazer esforço nenhum. São pessoas charmosas, equilibradas e faladores. Buscam sempre uma boa companhia, por isso estão cercados de amigos e são sempre chamados para encontros e passeios. Outubro, a igreja dedica ao rosário e às missões. Então quem nasceu nesse mês, devoção a Nossa Senhora e ser dentro da sua casa um missionário. O que é ser um missionário dentro de casa? Levar a sua família para Deus, falar de Deus. Novembro. Já vi que bateu numas aqui, ó. São discretas, quietas, gostam de esconder sentimentos e intenções, sofrem para não ver o outro sofrer, mas fazem o seu próprio caminho na vida. Podem escutar os outros, mas no final fazem o que acham que está certo. Não tem muitos medos, e muitos medos é apenas da cabeça. Muitas vezes não pensam nas consequências. São pessoas corajosas, teimosas e dependentes. Fazem de tudo para conquistar o que querem. Isso sempre com muita determinação e descrição. Essas duas palavras fazem quem nasceu neste mês pessoas de sucesso. Novembro, a igreja dedica às almas do purgatório. Então quem nasceu neste mês tem que ter uma devoção de rezar pelas pessoas já falecidas. Nossa Senhora de Fátima, ela falou para os pastorzinhos que tem muita gente que não alcança rapidamente o céu, que não tem que reze por eles. É uma devoção muito bonita, a oração pelas almas do purgatório, né? Não é para ter medo, não, que ela não vai te pegar, não, é para você rezar para elas. Para de ser bobo. Quem nasceu em dezembro? Estas pessoas são generosas e gentis. Às vezes são um pouco orgulhosas, porque elas são boas realmente no que fazem. Muitas vezes animam e divertem as pessoas. Não gostam de ficar paradas, detestam conformismo, e ficar no mesmo lugar por muito tempo traz tristeza. Possuem muita coragem e humildade. Estão sempre em busca de agradar e ajudar o próximo. E adoram o mês do nascimento, pois no mês que elas nasceram, nasceu também a comemoração do Natal de Jesus. Bonito. Dezembro, então, é um mês dedicado ao menino Jesus, ao Natal, né? Então essas pessoas tendem a conservar um espírito natalino, generosas, a troca de presentes, etc. Gente, olha que bonito. Cada mês que você ouviu o seu mês, quantas coisas não bateram? E quantas coisas você tem que não bateu em outro mês? Falou, isso aí eu não sou desse mês não. Como chama isso? Convivência. A gente convive com gente que nasceram nos outros 11 meses. E você vai aprendendo a captar do outro também coisas boas, a ver também o defeito do outro e corrigir o seu.
Não sei se você prestou atenção nisso que eu li. Todos os meses tem qualidades. Quem nasceu em janeiro tem, em fevereiro também tem. Então a gente fica pegando o defeito do outro, mas a gente esquece que nós também os temos. Muito bem. Falei sobre os meses, falei sobre a personalidade, falei sobre a festa religiosa. Agora nós passamos para o momento oracional. Vamos rezar por quem nasceu em cada mês, para que a pessoa receba toda a bênção, toda a graça, tudo aquilo que ela precisa para sair daqui uma pessoa renovada. Amém? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida. Amém? Diga para quem está do seu lado assim: a melhor coisa que pode acontecer na sua vida se chama Espírito Santo. Ah, padre, eu não sei não. Eu não sei não. Se você ainda não sabe disso, é por isso que a sua vida está do jeito que está. É por isso que você ainda não chegou aonde você poderia chegar. É preciso fé e é preciso sabedoria para ler os sinais de Deus. Na missa eu não leio, porque eu tenho lido muito na rádio, no nosso programa lá. Mas toda semana recebo inúmeras cartas de pessoas que têm alcançado verdadeiros milagres na missa da família. Enquanto outros me dizem: ah, padre, o que está errado? Talvez não esteja nada errado com você. Das duas, uma. Ou você não tem usado a sua fé, está aqui de corpo, mas a sua alma ninguém sabe onde está. Ou você não tem tomado consciência da vontade de Deus para a sua vida. Pode ser que a vontade de Deus para a sua vida se manifeste no sim, mas pode ser que se manifeste no não. Talvez aquilo que você quer não é o melhor para você. Talvez aquilo que você pensa que é o essencial é secundário. Quem é que nos dá este discernimento? Quem é que nos ensina o que é bom ou não para mim? Quem é? O Espírito Santo. Por isso que você tem que ser cheio do Espírito, para que você não fique amassando barro. Tempo investido em Deus é tempo investido na vitória. Repita: tempo investido em Deus é tempo. Gente, eu não sei a sua vida, mas a minha vida eu não tenho tempo para perder. Mexo com muita coisa, minha vida é uma loucura, da hora que eu acordo, a hora que eu deito. Mas eu tenho que rezar muito, eu tenho que ter horário de oração, e eu digo para o Espírito, falo: olha, o Senhor me unja, me ilumine e me mostre o caminho, porque sem a tua unção, eu vou ficar amassando barro, eu vou ficar... Não, eu quero que aquilo que eu vou fazer, se não é para fazer, eu não vou nem começar. Se é para começar, é para dar certo. A maioria das orações que eu faço são coisas religiosas, né? O projeto, viagem, evangelização, retiro. Então tudo aquilo que a gente faz com o Espírito sempre dá certo. Tudo aquilo que você faz com o Espírito sempre dá certo. Padre, não tem 1% para dar errado? Não. Eu
te dou exemplo, a minha vida. Tudo que eu faço com o Espírito dá certo, cresce, prospera, frutifica, porque Ele é colocado em primeiro lugar. Mas você tem que ser humilde, que quantas coisas eu quero, e no meu coração eu sinto Ele falando para mim: então tá bom, não vou fazer. O que vai adiantar fazer? Vai dar errado. Tanta coisa que eu não quero, que Ele faz assim: vai sim, eu vou. E quanta coisa que eu quero, e que Ele fala: vai. Aí que é o mais gostoso. Você quer? Gente, isso é relacionamento com o Espírito Santo. Padre, mas como que é isso? O senhor conversa com isso, o senhor sente o Espírito, etc. Isso não tem como eu falar para você. Isso é experiência pessoal. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. E no segredo do seu quarto, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Atos 2, 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, e se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Repousaram sobre? O que significa sobre cada um? É a mesma coisa que eu falar sobre todos. Você também é digno do Espírito Santo. Tem gente que acha que é só para o outro. O Espírito Santo é só para o Papa. O Espírito Santo é só para o Bispo. O Espírito Santo é só para o Padre. O Espírito Santo é só para quem está do meu lado, da minha frente. Aqui mesmo não está respingando nada. Eu não estou sentindo nada. A leitura diz que repousou sobre cada um deles. Esse cada um, você está no meio. Ele repousa sobre você também. Agora, padre, mas por que não acontece nada? Vários exemplos eu tenho. Ou o seu copinho está virado com a boca para baixo, ou o seu guarda-chuva está aberto, ou você está com caba de chuva, está caindo a água do Espírito, mas você não se molha. E eu vou dizer mais: você não se permite molhar. Quanto é que a gente não permite que o Espírito Santo faça uma obra em nós? Vários motivos. Primeiro motivo: eu não amo o que não conheço. Como você não conhece o Espírito Santo, você não se abre totalmente a Ele. Segundo motivo: medo. Se eu me abrir ao Espírito, o que Ele vai fazer em mim? Eu já respondo: uma festa. Se você se abrir ao Espírito, Ele entra em você e Ele faz uma festa. Terceiro motivo, que não se abre ao Espírito: respeito humano. O que os outros vão pensar de mim? Desconhecimento, medo, respeito humano. Não recebe o Espírito e não tem uma vida de qualidade espiritual. O resto é consequência disso. Gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vou falar mais uma vez. Você tem que investir a sua vida na qualidade espiritual. O restante vem por acréscimo. E olha que eu sou, e eu falo sem medo de errar, um dos poucos que bate nessa tecla. Tem gente que preocupa com muita coisa, o Espírito, coitadinho, fica para depois. Não, eu acredito que a nossa qualidade de vida passa pela nossa espiritualidade. Porque a Bíblia me diz que a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Então você não fica preocupado com os outros, você não fica preocupado com pessoas, mas você fica ocupado com Deus. Uma coisa é você viver preocupado com o que os outros vão dizer. Outra coisa é você ficar ocupado com o que o Espírito Santo pode te dar. E a vitória não está na primeira, está na segunda opção: se ocupar do Espírito Santo.
desceu sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram? Eles ficaram? O que é uma coisa cheia? Qual que é outra palavra que eu posso dizer? Eu não quero falar cheio, eu falo o que? Eles ficaram o quê? Falou aí, completos. Uma coisa cheia é uma coisa... Você já notou que a gente nunca está completo? Eu quero isso. Aí você conquista aquilo. Agora eu quero aquilo. Você conquista aquilo. Eu quero aquilo. Você conquista aquilo. Eu quero aquilo. Você nunca está satisfeito com nada. Nada está satisfazendo a gente. Aí eu quero o celular. Toma um raio de celular. Passa 4 dias. Eu quero passear. Passeio. Eu estou com vontade de comer isso. Come. Agora eu quero uma roupa. Compra. Meu filho, quando você vai ficar satisfeito? Nunca. Porque as coisas de fora para dentro nos dá uma falsa sensação de satisfação, mas é transitório. Você almoça, eu falo domingo, porque domingo a gente come um pouco mais, amém? Você não come, profetiza isso aí. A gente come e você fala assim: nó, eu não quero ver comida na minha frente nunca mais. Eu comi achando que o mundo vai acabar. Fica olhando uma pessoa que falou isso. Ela vai lá tirar a soneca, como comeu demais, né? Aí acorda ali para 3h30, 4 horas. Aí já acorda assim, aqui ó. Pouco é ruim? Tem um chá aí? Não, eu fiz um café. Tem pão de queijo. Desce. Comeu. Amém? As nossas satisfações, todas, elas são transitórias, menos a que o Espírito Santo nos dá. Eu tenho comigo uma mania, pode ser mania, mas eu tenho comigo essa mania. Eu não gosto e não celebro bem missa se eu não tomo banho antes. Que as roupas de padre, elas são um pouco quentes. E se você toma banho e vem, você vem fresquinho. Aí você celebra a missa com tranquilidade. Eu não aguento um dia todo de trabalho, de corre-corre, chegar suado e vamos celebrar. Eu não dou conta não. Eu me sinto mal. Só que quando eu tomo banho, eu me sinto limpo. Estou limpinho. O que eu vou fazer amanhã de novo? Tomar banho. E depois de amanhã? Você viu que é transitório? Estou por enquanto. Você está satisfeito? Você é feliz? Depende. Se você é feliz com pessoas, com coisas e situações, sinto muito lhe dizer, sua felicidade é por enquanto. Se você é feliz pelo Espírito Santo, a sua felicidade ela é duradoura. Padre, e na hora da tristeza? A felicidade vira paz. Na hora da tristeza, quem é cheio do Espírito Santo, tem tristeza? Tem, mas a alegria vira paz. Aí você passa pela tristeza, mas você não perde a paz. Isso é dom de quem? Do Espírito Santo. Vocês viram o jornal? Quem assiste jornal? Que esse ano nos Estados Unidos foi uma das maiores nevascas dos últimos 40 anos. Quem viu isso? Vocês viram isso? Mas nevou como nunca. Aí estava lá os repórteres da Globo batendo queixo, mas mostrando para nós aquela neve. E aconteceu um fato que um homem que morava numa casa, aqui em Divinópolis também eu já vi isso. Vou só citar para você me entender. Hoje, quando se vende uma casa, eles vão fazer o que no lugar? Um prédio. Estados Unidos, mesma coisa. Então tem aqueles lugares que tinham muitas casas. Eles compram as casas, tentam comprar mais para fazer grandes edifícios. Mas havia um homem que não quis vender a casa porque era da bisavó dele. Uma casa de madeira, uma casa muito antiga. Então aquele tanto de prédio e aquele vão. A hora que você olha, tem uma casinha no meio. Aqui em Divinópolis tem isso. Você vê que é tanto de prédio, tem uma casa. A pessoa não quis vender a casa, né? E a nevasca então encheu a janela dele de gelo. Ele saiu com aquele frio, com cachecol, com um martelinho, foi lá na janela, porque ele de dentro da casa não estava vendo que estava lá fora, tudo jeito de gelo. Aí lá ele pegou o martelinho e ficou no gelo, tirando o gelo. O prédio da frente, um cara
Aí o cara falou com ele assim: oi! O que você está fazendo aí, cara? O que você está no palpite? É o que está chovendo. Eu estou tirando o gelo da minha janela. Você vai quebrar o vidro. É só o gelo. Tim, tim. Não é assim que faz, não. Homem, cara chato. Como é que faz? Não se tira gelo por fora, se tira gelo por dentro. Entra na tua casa e põe fogo na lareira. Aquece a sua casa, que o gelo derrete. Qual que é a nossa casa? O nosso corpo. Qual é a nossa lareira? O coração. Você está frio por fora? Taca o fogo do Espírito Santo no coração, que o calor que derrete o gelo não é que vem de fora para dentro, é que vem de dentro para fora. Quando você está quente do Espírito Santo, o gelo do pecado não acumula sobre você. Quando você está cheio do Espírito Santo, o mal, ele não te pega. Quando você está cheio do Espírito Santo, os planos dos invejosos não derrubam você. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vê o que a maioria não vê. Quando você está cheio do Espírito Santo, o seu sofrimento faz você crescer. Quando você está cheio do Espírito Santo, Deus é contigo. E mexeu com você, está mexendo com Ele. Entre aspas, a gangue do Todo-Poderoso. É assim que a coisa... É assim que a coisa funciona, meu irmão. Esteja com Deus e Deus estará com você. Esteja com Deus e Deus estará com você. Gente, quantos dias os apóstolos viveram com Jesus? Quem sabe? Vamos fazer uma pergunta mais fácil, amém? Quantos anos? 3 anos. Quantos dias tem um ano? Então soma mais ou menos 3 anos, vai dar mais ou menos quando? 1000 dias. É 1000 e pouquinho. Vamos colocar 1000. Tirando ali o deserto um pouquinho, tirando assim, quando ele foi crucificado. Vamos arredondar para 1000. Quantos dias os apóstolos conviveram com Jesus? Quantos dias? Responda sem pensar. Você acha que se você convivesse com Jesus do seu lado durante 1000 dias, sua vida seria melhor? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Não! E eu vou provar pela Bíblia. Vou provar. Tudo que eu falo eu provo na palavra. Gente, olha para cá. Você não conhece alguém. Você conheceu alguém agora. Aí você quer uma amizade com esta pessoa. Quanto mais você convive, significa que você mais conhece. Aí você passa a amar. Não se ama o que não. Então me responda, como que você sai dessa agora? Você falou sim. Sim. Se eu vivesse 1000 dias com Jesus, eu seria melhor. Então eu quero que você me explique por que os piores erros dos apóstolos, os maiores fora, não foram no início dos 1000, mas foram nos dias finais para completar os 1000 dias. E eu vou te citar vários exemplos. Foi no final dos 1000 dias que Judas traiu Jesus. Não foi lá no início, não, foi no final. Foi no final dos 1000 dias que Pedro o negou. Pedro o conhecia e negou 3 vezes. Foi no final dos 1000 dias que Tomé duvidou. Se eu não ver, o evangelho que você escutou hoje está no final dos 1000 dias. Você está chegando em Jerusalém. Jesus falou de amor, de perdão, de serviço lá. Aí vira os dois. Permita que eu sente à tua direita ou à tua esquerda. A Jesus, pelo amor de Deus, você não perguntou isso para mim não. Você está pedindo isso não. Estou falando de humildade, estou falando. Agora você quer poder? Foi no final dos 1000 dias que ele estava chegando em Jerusalém e teve que passar pela Samaria. Isso está em Lucas 9, 52 e 56. Tiago e João foram na Samaria arrumar uma casinha para Jesus ficar. Quem lê Bíblia sabe disso. Chegaram lá, nós temos uma pensão, um quarto aí, é para Jesus ficar.
aos samaritanos: vocês estão indo para onde? Para Jerusalém. Está cheio, tem quarto não, tem casa não, tem lugar para vocês aqui não. Por quê? O samaritano não combina com o judeu. Por isso que tem aquela parábola, o bom samaritano. O judeu não ajudou, quem foi que ajudou? O samaritano. Só que os samaritanos não quiseram acolher Jesus. Falou: não tem lugar aqui não. Aí Tiago e João chegaram perto. Gente, olha a cabeça de Tiago e João. Chegaram perto de Jesus. Jesus, eles não quiseram te acolher não. Jesus, o senhor quer que a gente reza para Deus mandar bola de fogo para acabar com aquele lugar? Jesus: não, você não falou isso não, pelo amor de Deus. Gente, toca, cadê as trombetas do Apocalipse? Gente, eu falei para vocês a vida toda: perdoa quem te ofende. Se der um tapa numa face, mostra outra. Se te pedir a túnica, tá um manto. Se pedir para andar 1 quilômetro, anda 2. Ama o inimigo. Agora vocês me vêm com essa para tacar fogo no samaritano que não quis me receber. Olha, não sei de que espírito sois. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 53. Não sei de que espírito sois. Gente, olha para o padre e responde: quem é cheio do Espírito Santo deseja maldade para os outros? Quem é cheio do Espírito Santo pede para Deus pesar a mão no outro? Tem gente que bate peito igreja e pede: oh meu Deus, faça justiça com aquela mulher, aquela vagabunda. A oração da mulher: ai meu Deus, ela caiu e torceu o cotovelo, torceu o tornozelo, que não quebrou a perna? Gente, não sei de que espírito sois. Jesus conhece o Espírito Santo. Esse outro espírito aí pode ser espírito de pouco, mas não é Espírito Santo. Quando Jesus olha para você, Jesus está olhando para você, está olhando para mim, e ele vê o que a gente está fazendo, ele fala: vós sois do Espírito Santo. Ou ele fala: não sei que espírito sois. Pelo que o Senhor está fazendo, eu não sei que espírito está agindo em você. Não é o Espírito Santo. Um dia eu fui pregar num lugar de uma mulher muito animada, muito assim, quente e sorridente, muito assim, está me entendendo, né? À vontade. Caiu um cisco no olho dela. Aí quase que eu preguei: minha filha, não sei que espírito sois. Ai, eu estou quente. É o Espírito Santo. Falei: meu filho, está mais para pomba gira do que Espírito Santo. Tem Espírito Santo nenhum nisso aí. Está manifestando só coisa imóvel. Gente, o que você faz define que espírito você tem. Olha que é Tiago e João, são apóstolos. Não sei de que espírito sois. E olha que isso tudo que eu estou falando foi no final dos 1000 dias. E eu perguntei para você: você acha que andando 1000 dias com Jesus vai resolver o seu problema? Você falou: sim. Por que não resolveu dos apóstolos? Por que eles só deram fora, atrás de fora, no final de 1000 dias? Se eu for Jesus, gente, eu desistia. Viu? Até bem que eu não sou. Eu desistia. Chamei os 12. Um traiu, um negou, um duvidou, 2 queria poder, 2 queria acabar com a Samaria com bola de fogo. Sobrou quanto, gente? Mas é um fora atrás do outro. E tem gente que fica comigo assim: padre Crítico, fala isso não, fala isso não. Por que é, meu irmão? Eu não pode falar isso. Porque o meu sonho era caminhar com Jesus. Imagina, eu andando com Jesus em Jerusalém, eu sentado com ele, ouvindo ele falar, eu vendo ele fazer milagre. Gente, nós estamos muito melhores que os apóstolos. Se você não sabe, eu vou te contar essa. Nós estamos muito melhores que os apóstolos, porque os apóstolos tinham Jesus do lado, e nós temos Deus dentro de nós pelo Espírito Santo. Nós temos Deus dado a nós, e os apóstolos cometeram os erros que cometeram justamente por isso. Eles tinham Jesus do lado. Tem gente que até hoje tem Jesus do lado, tem o Espírito Santo do lado, e na verdade ele quer estar aonde? Dentro de nós. O Espírito Santo é
presente de Deus para você. Fala para quem está do seu lado isso. O Espírito Santo é presente de Deus para você. Amém? Quem conhece aqui lâmpada de gênio? Que é a lâmpada? Passa a mão assim. Você pode passar a mão, só não vai aparecer o gênio, né? Mas você sabe o que é a lâmpada do gênio? Tem gente que acha que o Espírito Santo é o gênio da lâmpada. É só fica passando a mãozinha assim, ó. Ô Espírito Santo, o que você quer, meu irmão? Eu quero um carro. Eu quero pagar minhas dívidas. Eu quero mais cabelo. Eu quero emagrecer. Eu quero colocar botox. Eu quero... Só pede coisa pequena. Parece que o Espírito Santo é o gênio da lâmpada. Só se chama o Espírito Santo para fazer o quê? Pedido. Quando você rezar ao Espírito Santo, ele faz. Ele cura. Ele renova. Mas isso é consequência da sua presença. Vem Espírito Santo. Quando ele vem sobre você, a presença dele traz o resto todo. O problema é quando a gente pede o resto e não quer o Espírito Santo. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada. Tem uma lenda africana, achei interessante, que falou que no início dos tempos, Deus morava no meio do povo, numa árvore muito alta. Então tinha uma árvore e Deus estava lá. Aí todo mundo, ninguém chegava perto, né? Quando chegava perto da árvore, reverência a Deus. Aí foi passando os anos, sabe como que funciona o negócio? Foi passando as décadas. Aí alguém resolveu fazer uma casa debaixo da árvore, que tinha sombra. Aí fez a casa, colocou um fogão a lenha, começou a queimar palha, queimar lenha, começou a subir aquela fumaceira na cara de Deus. Aí Deus ficou ele teve que ir para mais alto, teve que se distanciar. O manto de Deus era grande, aí o manto caía lá do alto da árvore, ia lá perto do chão. Um dia o dono dessa casa precisou de uma blusa, não pensou duas vezes, pegou a tesoura e cortou um pedaço do manto de Deus. Deus falou, mas está difícil, hein? Aí Deus puxou o manto. Aí um homem estava com fome, não tinha nada para comer. Ele olhou assim, viu o pezinho de Deus. Ele foi e cortou o dedinho de Deus. Aí Deus tirou o pé. Aí Deus foi para longe. Aí todo mundo ficava, desce Deus, vem para mais perto da gente. A gente quer Deus perto. Alguém perguntou para Deus, por que o senhor não desce? Aí Deus falou assim, tá louco? Toda vez que eu desço, vocês querem só aproveitar de mim? Ou não entendeu? Quer que desenhe? Gente, no coração de muita gente, Deus não desce, porque a pessoa só quer aproveitar a Deus. Não ama a Deus, mas só quer as coisas de Deus. Quem só quer coisas de Deus, nunca receberá Deus. E Deus em nós é o Espírito Santo. Guarda no seu coração isso. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada, ele é Deus em mim. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada. O Espírito Santo ele é
Jesus, manso e humilde de coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Esta palavra ecoa hoje em nossos corações, porque muitos de nós não estamos felizes de verdade. Muitos de nós não estamos vivendo a vida que sonhávamos. Quanta coisa não saiu do nosso jeito. Quanta coisa deu errada. Quanta coisa aconteceu ao contrário dos nossos sonhos. E mais uma vez, a palavra de Deus fala forte aos nossos ouvidos. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Quantas e quantas vezes que nós buscamos aquilo que achamos que é o certo, ou aquilo que nós achamos que é para nós, e buscamos a Deus no último lugar, isto quanto sobra lugar. E a palavra, ela é clara: buscai o reino de Deus, buscai a Deus em primeiro lugar. Meus irmãos e irmãs, qual o lugar que Deus ocupa na nossa vida? Qual o lugar que Deus ocupa na sua vida? Nós somos mestres para reclamar que as coisas não vão bem, mas nem sempre nós fazemos aquilo que a palavra nos pede. Nem sempre nós colocamos a Deus em primeiro. Claro que nós sabemos que há problemas que batem à nossa porta, mas nós sabemos também a verdade, que há muitos problemas que nós buscamos com as nossas próprias mãos, que nós buscamos pela nossa omissão. Não fazemos o que deveríamos, e quando fazemos, fazemos de qualquer jeito. Nós falamos demais, magoamos as pessoas, falamos o que não deveria ser falado, fofocamos, criticamos, julgamos, e depois reclamamos que a nossa vida não vai bem. E Jesus hoje nos coloca na parede, mostrando para mim e para você que o nosso problema não está fora, o nosso problema está dentro de nós, pois é do nosso coração que saem as piores coisas: adultério, traição, mentira, inveja, egoísmo, bebedeira, falta de limite, libertinagem, maldade, calúnia, fofoca. Meus irmãos, essa noite nós temos apenas uma solução, apenas um caminho: mudar o nosso coração. Li certa vez que um atleta olímpico teve que fazer um transplante de coração. Fizeram, foi muito bem sucedido.
Só que houve um antes, um durante e um depois. Qual foi o antes? A preparação, os motivos que o levaram à mesa cirúrgica, os remédios certos para o sangue, para a resistência do coração, para que ele suportasse uma operação. Este foi o antes. Houve o durante, o momento da operação, onde ele, com anestesia geral, com respiração mecânica, teve o seu peito aberto, tirou aquele coração doente, colocou um coração saudável. E houve o pós-operação, pós-operatório. Ele não poderia comer as mesmas coisas, ele não poderia ter mais noitada, comida gordurosa, ansiedade. Ou seja, ele era um antes e ele é hoje outro depois da operação. Meus irmãos, essa noite nós vamos estamos vivendo essas 3 etapas numa só noite. Etapa de preparação, quando você saiu da sua casa para vir aqui, quando você ouviu as leituras, quando você recebeu a Eucaristia, quando você recebeu a bênção da Virgem Aparecida, isso tudo era preparando você para este momento. Nós vamos fazer agora um transplante de coração espiritual. Tirar esse coração velho, esse coração orgulhoso, esse coração defeituoso, e Jesus vai colocar um coração novo. Mas não esqueça, quando você sair desse portão para a tua casa, haverá o pós-operatório. Você não pode fazer as mesmas coisas, você não pode ser a mesma pessoa, você não pode falar do mesmo jeito, você não pode julgar da mesma maneira. Pré-operatório, operatório, pós-operatório. Se Jesus estivesse agora na tua frente, face a face, olhinho no olhinho, e Jesus te falasse assim: o que você quer que eu tire do seu coração? Ele está aqui. O Senhor está vivo na hóstia consagrada, e Ele pergunta para você: o que está no seu coração que não poderia estar? Quais os sentimentos que você não quer, mas insistem em machucar você? Insistem em tirar a tua alegria, insistem em colocar você para baixo. O seu passado que não passou, o seu sofrimento que fica te cutucando, te lembrando. É momento da cura, é momento de graça. Ó Espírito Santo, dom de Deus, vinde agora sobre todos nós e faça essa obra no nosso coração. Vá retirando do meu coração todo sentimento ruim, toda falta de perdão, toda falta de amor para comigo. O Senhor toca agora no nosso meio, e muitas pessoas que não se amam. Você se cobra demais, você se julga demais, você tem complexo de perfeição. Tudo que você faz, você pensa: eu podia ter feito melhor, eu podia ser melhor. E você não é uma pessoa feliz. Você que foi abusada na sua juventude, você que teve um pai que te batia demais. O Senhor me dá uma visão muito clara de um rapaz que apanhou muito sem motivo. Parece que o seu pai tinha prazer em bater em você, e o seu coração hoje traz essas marcas, esses traumas, essa cicatriz. Peça ao Senhor que te cure esta noite. O Senhor cura no nosso meio uma mulher que perdeu um neném. O seu sonho era ser mãe, e o seu neném faleceu. Isso tem acabado com a sua alegria. Você não tem mais força, você não tem mais vontade de viver. O Senhor está curando e libertando você agora. O Senhor está tocando homens e também mulheres,
profundamente arrependidos do seu tempo de faculdade. Você agora já é profissional, já casou, mas lá na sua faculdade, a sua turma escolheu na sua sala um menos favorecido, alguém que tinha muita vergonha, alguém que era até na sua concepção um pouco bobo. E quanto que você fez essa pessoa sofrer? O quanto que você humilhou esta sua colega de turma? E o Senhor está trazendo isso agora no seu coração. Tem anos isso, você nem lembrava disso, mas aquilo que você fez tem atrapalhado a sua vitória, tem atrapalhado a sua vida. O Senhor me mostra pessoas que trabalham em caixa, abrindo caixa e colocando dinheiro no bolso, ou seja, você está roubando aonde você trabalha. Peça ao Senhor que vá curando o seu coração de todo trauma, todo vício. O Senhor está curando o nosso meio uma mulher que vai nessas lojas mais baratas, ela fica pegando brincos, balas e colocando dentro da bolsa. Peça ao Senhor que te livre disso. Você não precisa disso. O Senhor está tocando no coração de um rapaz, e você já está pensando em casamento, mas o que sua futura noiva não sabe é que no seu ambiente de trabalho você se engraça com todas as moças. Quem muito quer, nada tem. Peça a Jesus agora que mude o seu coração. Você ama a sua namorada, mas você não sabe por que você tem uma atração exagerada pelas suas colegas, e você gosta de brincar tocando, abraçando, e você pensa, se rolar, rolou. Você vai perder grandes oportunidades na vida por ser do jeito que é. Peça a Deus que te livre disso nesse momento. O Senhor quer libertar muitos corações no vício. Você traz dentro de você o vício do álcool, o vício do cigarro, o vício da pornografia, o vício da masturbação, o vício da imoralidade, o vício da maconha, o vício de passar vídeos pornográficos. Peça ao Senhor que te cure. Você tem sido uma pessoa podre, seu comportamento tem sido ridículo, e o que você não sabe, que aquelas pessoas que sorriem para você quando você está perto, são aquelas pessoas que falam mal de você quando longe você está. Peça a Jesus: livra-me, Senhor, dos meus vícios. No seu coração, vá apresentando para Jesus quais são as mazelas que estão dentro de você, quais são as lavagens que você costuma se alimentar. É momento de cura, é momento de libertação. Cura o teu povo, Senhor. Haja poderosamente no meio de nós. O Senhor está libertando muitas pessoas de sentimento de solidão, depressão, síndrome do pânico. Não tenha pena de si mesmo. Traga a sua memória. Você sabe do que o padre vai dizer. É com você. Traga à tua memória aquele momento difícil que você passou. Mas a maior dificuldade não foi o momento, foi que você estava sozinho, sozinha. Você enfrentou uma barra sozinho. Ninguém ajudou você, ninguém esteve ao seu lado. Lembre deste momento, lembre deste dia em que você queria apenas um amigo, apenas um ombro, apenas alguém para
dizer: eu estou aqui com você. E você não teve nem isso. Naquele momento Deus estava ao teu lado. Deus estava sentado ao teu lado. E Ele viu o teu sofrimento. Ele viu a sua angústia. Ele sentiu a tua dor. E graças a Ele, você venceu. E como é que eu sei que você venceu? Se você não tivesse vencido, você não estaria aqui. Nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para receber cura. E Jesus, Ele quer usar de muitos de nós para levarmos cura para pessoas que estão perto de nós. É o seu momento. Se você tiver vergonha, o momento passa. Mas se você assumir a sua mazela, a sua dor, você vai receber a sua cura emocional. Eu quero que fique de pé e que levante a mão. As pessoas que nesse momento de silêncio, de solidão que você atravessou, que você gostaria de ter dito apenas um abraço, mas você não teve nem quem estivesse perto de você. Pergunto apenas uma vez: quem deseja um abraço de Jesus esta noite, levante a mão. Fique com a mão levantada. São pessoas que tiveram um momento de solidão. Então você vai olhar para o seu lado. Olhe para o seu lado quem está com a mão levantada. Isso. Estenda suas duas mãos para o ostensório e reza alto: Senhor Jesus, os meus braços agora são os teus braços. O meu coração agora é o teu coração. Usa-me, Senhor, como canal de cura de toda solidão, todo fracasso, toda depressão, para a honra e glória do teu nome. Amém. Agora você vai dar um abraço, mas aquele abraço que abraça coração. Um abraço em cima, outro abraço embaixo. Mas dá aquele abraço apertado. E deixa essa pessoa sentir no seu abraço Jesus curando esse coração ferido. E se você não conhece quem está do seu lado, não tem problema não. Abraça, que Jesus abraça. E se você não receber um abraço, fala: oh, me dá um abraço quando eu estou precisando, cara. É o seu momento. Receba este abraço. Abraçado para abraçar. Não é bom receber um abraço? Vem cá. Vocês vão ver o rosto dele porque está no escuro, mas só para fazer uma ilustração como que a nossa vida é. Suponhamos que eu não o conheça. Aí eu faço para ele assim, ó. Das duas uma, ele vai correr ou ele vai se armar. Mas eu faço para ele assim. Ele pode não me conhecer, mas ele vai, pelo menos sem graça. Por que nós recebemos esse abraço na missa de hoje? Sabe por quê? Porque aquilo que você sentiu aquele dia e que não teve quem abraçasse você, tem gente perto de você sentindo isso hoje. Lá no seu trabalho, lá na tua casa, lá na sua roda de amigos, conversa demais, bebe demais, brinca demais, mas não se tocam, não se abraçam, não tem afetividade, não tem carinho. E você sentiu como que é bom você receber um abraço sem julgamento, um abraço sem preconceito, um abraço que não condena, um abraço que aceita a inteireza do seu ser. É assim que Jesus é. Quando Jesus abraça, Ele aceita tudo que nós somos, mas a partir dali Ele tira aquilo que está sobrando em nós. Pecado está sobrando, fofoca está sobrando, doença está sobrando, tristeza está sobrando, e Ele deixa aquilo que é o nosso ser. Ele deixa aquilo que é o próprio de nós. Que você, uma vez liberto e curado de toda tristeza, que você possa abraçar mais,
que você possa dizer que ama, que você possa mostrar para os outros que eles são importantes na sua vida. Meus irmãos e irmãs, quando nós estamos na presença do Senhor, a fé, ela se torna palpável a tal ponto de enxergarmos aquilo que ainda não é, de sentirmos aquilo que ainda não se realizou, porque na presença dele não existe impossível, tudo é possível àquele que crê. Conversa com o Senhor. Eu quero provocar você agora a conversar com o Senhor sobre a dificuldade de ser você. Só você e mais ninguém sabe como é bom ser quem é, mas como é difícil ser você. Como é difícil viver a tua vida, aguentar o que tem aguentado. Como tem sido difícil levar uma vida infeliz, uma vida sem realização, uma vida sem amor, uma vida sem ninguém. Ele pode mudar a nossa história. Ele pode mudar a nossa vida. Ele pode mudar aquilo que somos. Ele pode mudar quem somos. E mais, aquilo que fazemos e sentimos. Claro que essa oração não serve para todas as pessoas, mas se você está vivendo isso, eu convido você a dizer para Jesus com fé, com determinação, com coragem, que você não quer mais viver o que você está vivendo. Chega! Diga para o Senhor da vida que não te satisfaz, dos relacionamentos que não te satisfazem, do problema que você está enfrentando e nada resolve. Senhor, muda o nosso coração, muda a nossa vida, a nossa história, a nossa sorte, e realiza para mim, Senhor, aquilo que eu preciso tanto para ser uma pessoa melhor, aquilo que eu preciso tanto para ser uma pessoa mais feliz. Realiza a tua vontade em mim, Senhor. Realiza a tua vontade, o teu querer na minha casa, na minha família, no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Quanta coisa vem dando errado. Você resolve um problema, surge outro. Jesus, Ele sabe o que passa no teu coração. Jesus, Ele sabe o que passa na tua mente. Mas eu convido você agora, fala com Ele. Abra o teu coração, rasga o teu coração e fala com Ele. Você veio hoje aqui para isso, para falar com Ele, porque Ele pode o que ninguém pode fazer por você. Sua mãe não pode, seu pai não pode, seu melhor amigo não pode, seu namorado, namorada, ninguém pode fazer por você o que Jesus quer fazer. Nós vimos naquela passagem tão bonita da sunamita,
O profeta Eliseu diz para ela: o que eu posso fazer por você? Eu conheço reis, eu conheço generais de exército. Aquela mulher disse: ninguém pode fazer nada por mim. Por quê? Porque só Deus podia. Ela queria um milagre. Rei não faz milagre, general não faz milagre, nossos parentes não fazem milagre, mas Jesus faz. Peça. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. Conversa com o Senhor. Vamos cantar isso. Antes de cantar isso, teve uma ideia. O Espírito sopra, o padre faz. Os acordes vão ficar atrás do padre aqui. Pode vir. Mas atrás assim, lá atrás. Monta esse menininho aí, ó. Isso. Tá. Sem muito barulho, com muita calma, nós estamos na presença dele. Ajude aí a fazer pilhas de 20 cadeiras para mim. Pode empilhar nas cadeiras, 20 cadeiras aí. Aí libera esse espaço aqui perto. Põe essas cadeiras lá para trás. Faz pilha e vai pôr na cadeira. Estou falando para quem está aqui no centro de evangelização, viu, gente? Quem está no santuário, nas laterais, mantenha aí a sintonia para a gente rezar. E à medida que vão tirando as cadeiras, quanto maior for a graça que você veio buscar, mais perto de Jesus eu te convido a ficar. Chegue perto do Senhor. Isso, bem pertinho. Olha que presente maravilhoso. Eu sei que todos nós que aqui estamos, e somos muitos, todos queriam tocar no Senhor. Mas a questão do tempo, são muitas pessoas, então não tem como. Mas eu quero pedir, quem está mais perto do Santíssimo, toque no ostensório. Pode olhar aqui no negócio do padre. Isso. Quem está atrás delas, toque no ombro. E quem está atrás, toca no ombro. Quem está lá em cima, toca no ombro. E pela sua fé, a energia do Senhor vai percorrer essas vidas e vai chegar até você. Eu acredito que o toque pela fé, ela passa pelos nossos irmãos. E nós vamos pedir a Deus aquilo que nós mais precisamos, que é renovação. E eu quero fazer uma prece especial para os namorados que aqui estão. Pode abraçar sua namorada, seu namorado. Para os amigos, se você tem amigo próximo, dá as mãos, põe a mão no outro. Marido e mulher, família. Meus irmãos e irmãs, a missa já está nos 5 minutos finais. Nós vamos ser abençoados. E você vai voltar para sua casa. Não sei onde você mora. Tem gente que mora pertinho. Tem gente que vai pegar ônibus, outros vieram de carro, há pessoas de outras cidades. Mas eu não quero mentir para você, eu quero lhe dizer o seguinte, que quando você voltar para a tua casa, tudo lá está igual você deixou. Os problemas estão lá, seu marido que não reza está lá, seus filhos que não querem saber de te obedecer estão lá. Não ia falar não, mas só para você lembrar, seu vizinho chato está lá. Não é? Seu patrão que não te valoriza está lá. Mas por que a gente veio aqui? Não é para mudar os que estão lá, é para mudar nós que estamos aqui. Lá pode estar a mesma coisa, mas nós voltamos pessoas fortificadas. Você pode ter vindo sozinho, mas você volta com o anjo da guarda forte. Você volta com a graça de Deus. Jesus acompanha cada um de nós até as nossas casas. Nós nos cantamos isso. Ninguém te ama como eu. Tenho estado ao seu, junto a ti.
Jesus não visita, não, ele permanece. E é essa permanência que você tem que acreditar. Quando a sua família não vai bem, quando você está desempregado, quando falta dinheiro, quando falta saúde, quando falta fé, você tem que imaginar, ele está do meu lado. E na hora dele, no tempo dele, eu vou alcançar a vitória. O que eu não posso é desistir. O que eu não posso é perder a fé. O que eu não posso é voltar atrás. Porque a vitória pertence àqueles que perseveram. Reze comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado por eu estar aqui. Eu poderia estar em tantos lugares, mas eu escolhi estar aqui com o Senhor, porque é somente a Tua presença, somente a Sagrada Eucaristia tem poder para realizar um milagre na minha vida. Eu acredito em milagre. Eu sou um milagre. E eu verei as graças de Deus na minha vida e na vida da minha família, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Aplaudamos o Senhor. E vamos cantar, voltando agora o Santíssimo, para a nossa bênção final. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida, youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site PE Christian